Está reaberta a sessão. Anuncio. Deputado Paulo Ramos. Deputado Paulo Ramos. Deputado Paulo. Vossa Excelência tem que fazer a questão de ordem para a gente inverter a pauta. Senhor presidente, tendo em vista os entendimentos no Colégio de Líderes, solicito a Vossa Excelência a inversão da pauta para que o veto da SEDAI seja o primeiro a ser apreciado nessa tarde de hoje. A presidência, para um acordo de procedimento aqui com os líderes, vai abrir para um encaminhar a favor da manutenção do veto e um para encaminhar contra a manutenção do veto, tá certo? Então, anuncio veto parcial aposto ao projeto de lei complementar 56/2018 de autoria do Poder Executivo, mensagem 33/2018, que dispõe sobre a redução de multa e de juros de mora no caso de pagamento em parcela única ou mais de uma parcela de créditos tributários relativo ao ICMS na forma que especifica de acordo com o autorizado no convênio ICMS 75/18. Pendente de pareceres da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Para emitir parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, seu presidente, o nobre deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Senhor presidente, é pela derrubada do veto. Pela Derrubada do veto. Pela derrubada do veto, já falou, presidente. Porra. Então, para encaminhar pela derrubada do veto, deputado Paulo Ramos. Pelo PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu vou ser muito objetivo, considerando a extensão da pauta e, ao mesmo tempo, a nossa expectativa em relação a este veto. Não tem sido simples o debate sobre essa questão. Mas eu quero fazer minhas as palavras do presidente do Sintissama, Humberto, na reunião de líderes. Esta casa, nas duas últimas oportunidades, assumiu uma posição em defesa da SEDAI, pública, estatal e indivisível. Na primeira oportunidade, revendo deliberação da maioria, quando da aprovação do acordo de reajuste fiscal feito pelo Estado com o governo federal, depois da imoral pressão para privatizar a SEDAI, esta casa que, por sua maioria, autorizara a submissão das ações da SEDAI como garantia ao empréstimo feito ao Banco Paribas, que eu não chamo de banco, eu chamo de lavanderia, porque é uma instituição bancária conhecida
e que tem uma reputação no mundo inteiro. De qualquer maneira, foi o único banco, chega a ser uma coisa escandalosa, foi o único banco que na 1/10 hora se apresentou para fazer o empréstimo. A exigência do governo federal, aliás, com o patrocínio do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Luiz Fux, a exigência de colocar como garantia as ações da SEDAI. É preciso dizer, não como garantias de pagamento, a exigência da privatização. E naquele momento, esta casa, por sua maioria, reitero, concordou. Logo depois, já num momento de mais reflexão, esta casa aprovou um dispositivo autorizando o Poder Executivo a substituir as ações da SEDAI pelo resultado de decisão do Supremo Tribunal Federal que condenava a União a restituir à SEDAI aquilo que indevidamente fora recolhido em função do imposto de renda cobrado à companhia. Portanto, a partir daquela deliberação, a SEDAI já estava minimamente preservada. Mas, e é preciso dizer isto agora, era autorizativo. O governo do Estado, portanto, autorizado por esta casa, dispôs desse instrumento, substituir as ações pela condenação, por aquilo a que a SEDAI faz jus. Aliás, um volume de recursos maior do que o empréstimo contraído. Logo depois, já neste ano, e é o tema agora, esta casa aprovou a retirada de vez da SEDAI, vou usar uma expressão, da bacia das almas. A SEDAI excluída totalmente da exigência de privatização do governo federal. E aí, a totalidade dos presentes, se eu não me engano, 54 deputados, votaram favoravelmente a supressão do dispositivo que possibilitaria a privatização da SEDAI. E era o período pré-eleitoral. Os sedaianos estiveram aqui, acompanharam a votação e saíram daqui convencidos de que a posição assumida no Poder Legislativo pelos 54 presentes era uma posição irreversível e era um compromisso. Mas era o período pré-eleitoral. Eu quero, senhor presidente, fazer minhas também as palavras do deputado Jair Bittencourt, na reunião de líderes. Poder Legislativo está completamente desmoralizado e desrespeitado. Desrespeitado pelo Poder Judiciário, desrespeitado pelo Ministério Público Federal, desrespeitado por tudo. Mas, disse ele, devemos analisar se nós próprios não somos os culpados, que não estamos nos fazendo respeitar. Não sei se reproduzir
com total clareza, deputado Jair Bittencourt, a sua manifestação. E disse ele: se nós, porventura, não confirmarmos a deliberação anterior, objeto do veto do governador, aí sim que nós estaremos assinando a colocação do Poder Legislativo de vez na sepultura, pô, que não mereceremos nenhum respeito. Não houve nenhum parlamentar na reunião de líderes que tenha se colocado favoravelmente ao veto, mas houve um escapismo, e é preciso, se queremos ser respeitados, que cada um assuma aqui, de viva voz e no seu voto, a posição. Por quê? Porque agora, mesmo o governador eleito se manifestando contra a privatização da SEDAI, vem mais um ato de terrorismo, insinuando a possibilidade do acordo de recuperação fiscal correr risco através de qualquer decisão do governo federal. Mas o governo Temer está acabando, aliás, sem nenhuma autoridade política e sem nenhuma autoridade moral. E o futuro presidente da República, que tem sido representado em diversos ambientes por qualquer dos seus filhos, tem aqui nesta casa um representante que em todas as oportunidades, o deputado Flávio Bolsonaro, eleito senador, votou contra a privatização da SEDAI. Deputado Paulo Ramos. Obviamente que isto representa, na minha avaliação, sem nenhuma dúvida, a posição do presidente eleito. A não ser, e eu não acredito, que estejamos diante de um grande estelionato, quando no período pré-eleitoral assumem uma posição e depois da eleição assumem outra posição. Eu não acredito. Chegamos, senhor presidente, e é preciso dizer isto, a desfaçatez de um parlamentar que agora se apresenta como representante do futuro governo, dizer que votaria para derrubar o veto, desde que os 36 primeiros votassem pela derrubada. Ora, veja só. É duro. Quer dizer que depois do veto derrubado, comuniquei ao governador eleito que uma vez 36 votando pela derrubada do veto, eu votaria também pela derrubada do veto. Para concluir, por favor, deputado. Ora, veja só, nem precisaria dizer assim, enfia o seu voto naquele lugar, que o veto já foi derrubado. Então, senhor presidente, a bem da verdade, se esta casa quer ainda merecer o mínimo respeito, o mínimo, este veto tem que ser derrubado pelos mesmos 54 votos que votaram favoravelmente ao disposto. Para concluir, por favor. Então, senhor presidente, o voto responsável, o voto que afirma ser o poder legislativo um verdadeiro poder, é o voto sim para derrubar o veto, senhor presidente. Para encaminhar, contrário, pela manutenção, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, enquanto o Márcio vai subindo, eu queria fazer uma questão de ordem aqui, só para registrar a presença do presidente da OAB, Luciano Bandeira,
que ganhou as eleições agora recentemente. Seja bem-vindo, Luciano. Está presente aqui na Assembleia Legislativa, é uma honra muito grande, presidente Luciano Bandeira. Parabéns, parabéns ao Ricardo Menezes e a todos os advogados. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero saudar, em primeiro lugar, o nosso querido presidente da OAB, doutor Luciano Bandeira. Seja bem-vindo. Senhoras e senhores sedaianos, quero, em primeiro lugar, afirmar um compromisso. Quero aqui dizer da história que foi muito importante nessa casa, especialmente para o ano que vamos enfrentar no próximo governo, que será o governador Wilson Witzel. Eu figurei na oposição do governo Pezão nessa casa e votei em todas as vezes contrário à privatização da SEDAI. E continuo firme nessa posição, continuo absolutamente convencido de que a SEDAI é pública e possui ativos importantes que defendem a população, que defendem o Estado e defendem os servidores. Há um compromisso, há um novo governo. E assim a população quis que nós estivéssemos hoje aqui nessa casa, humildemente representando aquele que será o novo governador. É apenas isso. Eu sou líder do PSC, partido que elegeu o governador Wilson Witzel. O governador externou várias vezes, eu estou aqui em nome do governador para mais uma vez dizer: o governo Wilson Witzel não privatizará a SEDAI. Não haverá privatização da SEDAI. Falo aqui em nome do governador. Esse é o primeiro ponto. O acordo realizado pelo governo Temer, o governo Temer realizou com o governo Pezão um acordo nefasto que entregou a SEDAI nas mãos do governo federal. Isso é uma herança maldita para o governo Wilson Witzel. E é por essa razão que, ao acolher, na realidade em que o governo Wilson Witzel firma um compromisso, nós aprovamos nessa casa medidas que nos garantem fazer a permuta das garantias para a substituição das ações da SEDAI por ativos que hoje foram aprovados no governo federal e que podem ser colocados de forma permutada para que as ações da SEDAI não sejam colocadas. O que nos impede hoje, infelizmente, por causa dessa herança maldita do governo Temer, junto com o governo Pezão, foi que no contrato que fora estabelecido e dos quais nós aqui votamos de forma contrária, juridicamente, hoje faz com que a SEDAI fique nas mãos do governo federal. Nós podemos impedir, porque o governador Wilson Witzel já está de pronto fazendo as negociações para que em Brasília se resolva através da permuta e dando novas garantias para que as ações da SEDAI não sejam colocadas à disposição do governo federal. Mas isso é preciso ser realizado com responsabilidade. Isso é preciso que isso seja feito com responsabilidade. Eu não defenderei aqui, em nenhum momento me manifestei a respeito de manter o veto. O que eu disse, e de forma imprópria, de forma até, como poderia dizer, de forma descortês, não cordial, se levanta aqui de que nós não teríamos a possibilidade de acompanhar com honestidade o nosso veto. Quero dizer aos senhores e senhoras, o governo Wilson Witzel firma um compromisso de estabelecer imediatamente as negociações para que as permutas sejam entregues. E assim o fará. O governo Wilson Witzel não privatizará a SEDAI. O que o governo Witzel não pode é, por conta de uma instabilidade jurídica
que hoje realizada única e exclusivamente por conta do governo, de um acordo nefasto feito com o governo federal e com o governo anterior, permitir que o governo Witzel seja compromissado com algo que ele herdou. Eu encerro a minha fala dizendo, nós do governo que faremos parte para colaborar com o governo Wilson Witzel, estaremos juntos com a SEDAI. A SEDAI não pode deixar de ser pública e não pode deixar, porque não pode deixar de receber importantes recursos do governo federal. E aqui fica firmado o nosso compromisso, como sempre foi, junto com a SEDAI, junto com os servidores, mas com responsabilidade, abominando a herança que recebemos. Afinal de contas, recebemos um Estado que protagonizou a pior gestão já realizada. E é nesse compromisso que o governo Wilson Witzel vai tratar a população com dignidade, respeitando o posicionamento que outrora nós já defendemos aqui. Não a privatização da SEDAI. A presidência chama a atenção do plenário. E para encaminhar já estão inscritos Marcelo Freixo, Gilberto Palmari, Luiz Paulo, Conte, Bruno, Jair. A presidência pede a assessoria da mesa para abrir o painel. Votando sim, rejeita o veto e aprova o projeto. Votando não, mantém o veto e rejeita o projeto. Atenção, presente. Quem é favorável à derrubada do veto, eu peço que não vote imediatamente. Eu peço que não vote. Agora, por favor, eu peço para que não vote. Por uma questão, tem uma armadilha colocada hoje aqui. Eu acho que pode ser. Tem uma armadilha colocada. Então, quem é favorável à derrubada do veto, não a quem está dizendo que não vai privatizar, mas que na hora de votar não vai votar assim, vai votar de outra maneira. Então, peço a que os deputados que são realmente favoráveis à não privatização da SEDAI, realmente favoráveis à derrubada do veto, não votem nesse momento. Por uma razão. Quem está votando a abstenção, como alguns já estão ali, quem está votando a abstenção, está votando não, porque está dando quórum, e ao dar quórum, pode fazer com que esse veto seja mantido. É isso que está sendo colocado aqui. Porque para derrubar um veto, nós temos que ter 36 votos sim. Quem está votando abstenção não está votando voto sim, está dando quórum. Então, se nós concluir, tivermos... por favor, deputado. Calma, presidente. Se nós tivermos 32 votos, como é o que eu contei aqui, se tivermos 32 votos, esse veto será mantido, porque nós não vamos ter 36. É isso que está colocado. Então não adianta subir para dizer, que não vai ter privatização e votar abstenção. Porque se esse veto for mantido, a SEDAI vai ser privatizada, o que é um escândalo. Deputado, a bancada do PSOL vota contra a privatização da SEDAI. A bancada do PSOL vai votar sim, mas não vai cair em armadilha para dar quórum, para manter esse projeto nefasto desse governo corrupto do MDB, que faliu o Rio de Janeiro e que está vendendo a SEDAI a preço de banana. Então, nós não vamos votar agora para não dar quórum, para cair a sessão em defesa da SEDAI. Deputado Gilberto Palmares. Atenção, senhores deputados Paulo Ramos e Márcio Pacheco, que encaminharam, precisa registrar os votos. Tá? Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, palavras são importantes, mas palavras têm que corresponder a gestos que guardem coerência com o que foi dito. Se o novo governo eleito, governador Whitson, tem compromisso com a não privatização da SEDAI, tem que desde já, com aqueles que falam em seu nome, ter os gestos que correspondam a isso. E ter o gesto que corresponda a isso não significa de forma nenhuma nem votar a favor do veto, nem se abster. É preciso ter uma posição clara de sim ao projeto e não ao veto. Eu estava falando para o deputado Paulo Ramos
Leiam a Folha de São Paulo hoje, que diz que o governo federal está reduzindo os recursos destinados ao saneamento de 6 bilhões para 4 bilhões. E a desculpa, enquanto a população não tem saneamento, é que as empresas não apresentam projeto. A SEDAI tem compromisso com saneamento para todos, inclusive com mais pobres. Ela precisa continuar sendo empresa pública e ter uma gestão profissionalizada e que os seus trabalhadores sejam ouvidos para que recursos como esse não sejam desviados. A bancada do Partido dos Trabalhadores, com outras pessoas e outros nomes, estava lá na década de 90, lutando contra a privatização da SEDAI. Lutou todo esse período contra a privatização da SEDAI. E por coerência está aqui hoje, continuando lutando contra a privatização da SEDAI. O nosso voto, senhor presidente, a nossa defesa é sim ao projeto e não ao veto. Mas como aqui já foi dito, nós vamos aguardar toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, o comportamento e o voto de quem diz representar o governo Pezão e quem diz representar o governo Whitson. E dizer mais, tem efeitos colaterais. Se essa sessão for derrubada, essas pessoas têm responsabilidade com outros aspectos também que estão na pauta, como a necessária derrubada do veto para garantir a gratuidade aos estudantes. Então, o nosso encaminhamento é sim ao projeto, não ao veto, mas não vamos dar quórum para facilitar aqueles que querem a privatização da SEDAI. Contra a privatização da SEDAI. A presidência chama a atenção, senhores deputados que estão encaminhando, porque tem um entendimento que quem discute tem que votar. Então, estou pegando aqui o regimento interno, mas quem discutiu aqui, com certeza, aqui numa parte a gente vai entender agora. Próximo inscrito para encaminhar a votação é Luiz Paulo, depois é o Conte, depois é o Bruno, Jair, Dr. Julianelli, Rosenberg, Jorge Felipe Neto. Uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, existe uma figura regimental chamada obstrução. A obstrução se dá no momento da votação. Vossa Excelência tem sido autoritário, sempre que diz que quem discute tem que votar. Não tem, que a discussão é o momento que antecede a votação. E a bancada, e é o caso da bancada do PDT, vai ficar em obstrução. E eu não vou votar. Eu vou aguardar, seguindo a orientação que foi discutida entre nós, explicitada aqui pelo deputado Marcelo Freixo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, primeiro, senhor presidente, 2 esclarecimentos. Vossa Excelência está fazendo uma confusão regimental. Senhor presidente, pelo amor de Deus. Estou ouvindo, deputado. É obrigado a votar quem pede verificação de quórum ou verificação de votação. Tratando-se de veto, o veto é na quadra. Tem 36 votos necessários para derrubar o veto. Então, não há verificação. Se não há verificação, ninguém é obrigado a votar. Muito menos quem encaminha, que está encaminhando. Encaminhamento, senhor presidente. Em nome da bancada. E a bancada pode caminhar que está em obstrução. Então não pode haver também isso. Feitos os esclarecimentos a Vossa Excelência, eu queria dizer, em nome da bancada do PSDB, a qual eu tenho a honra de liderar, composta das deputadas, da deputada Lucinha e do deputado Osório,
nós vamos votar pela derrubada do veto, porque somos contra a privatização da SEDAI. Mas, senhor presidente, vamos ficar declarados aqui que estamos em obstrução, aguardando o restante do plenário se decidir. Por uma única questão, senhor presidente. O deputado Márcio Pacheco, o deputado Flávio Bolsonaro votaram, quando esse projeto vem em pauta, encaminhado pelo Executivo, votaram contrário à privatização. O deputado Márcio Pacheco agora mudou o voto, porque a abstenção é votar pela manutenção do veto. Por via de consequência, senhor presidente, como podemos acreditar em alguém que muda o voto a todo momento? Nós só podemos, nessa casa, dar um único voto, num caso como esse, favorável ou contrário. Quem está votando pela abstenção está votando a favor da privatização da SEDAI. E nós somos contrários à privatização. Deputado Conte Bittencourt. Senhor presidente, essa matéria volta ao plenário depois do encerramento do primeiro turno das eleições estaduais. E quando chega ao plenário, por unanimidade, os senhores deputados votam contra a privatização da SEDAI, por unanimidade. E tem uma explicação que aponta a incoerência desses que estão se abstendo do voto agora. Quando se iniciou o debate do segundo turno, os dois candidatos, o atual governador e o candidato Eduardo Paes, se colocaram publicamente contra a privatização da SEDAI. Uma questão de coerência. É inadmissível que a bancada que representa aqui o futuro governo e esse governador eleito publicamente assumiu um compromisso contra a privatização da SEDAI, se abster do voto nessa votação. A coerência exige que esse plenário, por unanimidade, derrube qualquer possibilidade de privatização da SEDAI. PPS vota contra a privatização da SEDAI. Deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, encaminhar pelo PRP, a gente encaminha pela derrubada do veto contra a privatização da SEDAI. Deputado Jair Bittencourt. Deputada Cidinha. Deputado Jair, deixa a nossa Cidinha. Eu, por questão de força maior, me tornei líder. Eu quero dizer o seguinte: estou indo embora, não fui eleita, mas acho lamentável a farsa do discurso do líder do governo e candidato à presidência da casa. Como é que uma pessoa encaminha um voto sabendo que esse voto representa o oposto do que ele está dizendo? Chega! Ninguém mais está aqui aguentando isso, o povo não aguenta mais. Então, se quer votar sim, pela derrubada do veto, tem que sair agora, porque senão vai perder na votação. E é isso que o governo atual e o futuro governo querem. A declaração de que o governo que vai entrar defende a SEDAI é mentirosa, porque o governo não tem e nem vai conseguir do governo federal 5 bilhões para defender a SEDAI. Portanto, aqueles que querem honrar a calça, a saia ou o nome, têm que sair do plenário agora, porque senão vai dar quórum
derrubar o veto. Deputado Jair Bittencourt. Senhor presidente, colegas deputados, o encaminhamento pelo PP, na decisão da maioria da sua bancada, é pelo voto da derrubada do veto, por se tratar, senhor presidente, de um compromisso claro de todos os parlamentares dessa casa, dos candidatos que disputaram o governo do Estado, de não privatizar a SEDAI. Se tiver que ter uma postura diferente, tinha que ter tido antes das eleições. E o entendimento do Partido Progressista é de votar pela derrubada do veto. E repito, quero saudar aqui o deputado Paulo Ramos, dizendo que confirmo tudo que disse do Colégio de Líderes. Se essa casa quer recuperar o seu prestígio, se essa casa quer voltar a ter moral nas ruas do Estado do Rio de Janeiro, que mantenha um mínimo de coerência e que vote de acordo com o que vem votando, que não mude sem explicações plausíveis, num momento repentino, os seus votos. Muito obrigado. Deputado doutor Julianelli. Senhor presidente, autorizado pelo deputado Carlos Mink dizer que o PSB vota pela derrubada do veto, tal como fez nas outras vezes que essa matéria esteve aqui em debate. E nós fazemos esse voto com a plena certeza que estamos defendendo não só a SEDAI, estamos defendendo o direito à água, um bem, o direito à água, mas também o direito de permanecer pública, uma companhia que se esmera em prestar o melhor atendimento à população fluminense. É muito importante também colocar que a posição, me junto àqueles que falaram aqui, que a posição do futuro líder do governo, do PSC, não está condizente com aquilo que foi debatido aqui e que anteriormente contou com o apoio do presidente, do líder do PSC, desculpa. O deputado precisa reavaliar sua posição. Os compromissos assumidos têm que valer para sempre. Como falou o deputado Bittencourt aqui, a não ser que alguma coisa de muito grave, de muito importante surja, e isso não surgiu, é necessário que o político mantenha a sua posição, que os partidos políticos mantenham os seus compromissos assumidos nessa casa, porque são, acima de tudo, compromissos assumidos com a população do Estado. O que está aqui precisa prevalecer. E eu peço que aqueles que estão aqui só coloquem o voto caso tenhamos a garantia de que vamos vencer por uma água de qualidade, por uma água pública e pelo respeito à população do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Rosenberg. Senhor presidente, só fazer uma correção aqui, um segundo. Quero agradecer e pedir desculpas que o líder Dionísio, o líder do nosso partido, me deu a oportunidade e registrar que essa é uma posição minha e do deputado Dionísio Lins. Muito obrigado. Deputado Rosenberg Rei. Senhor presidente, eu vou encaminhar pelo MDB, em nome da população da Baixada Fluminense, a nossa Duque de Caxias, em nome da falta d'água na Baixada Fluminense, ao povo do Pilar, onde o Geraldo Moreira tem a sua base eleitoral, ao povo da Vila Uruçaí, Primavera, Campos Elíseos, ao povo da Ana Clara, que tem que pagar R$50 pela caixa d'água, aos pipeiros. Nós iremos abster os nossos votos, senhor presidente. Eu vou abster meu voto. Deputado Geraldo Moreira. Perdão, Jorge Felipe Neto, seguida Geraldo Moreira. Senhor presidente, caminhamento pelo PSD. Deputado, atenção, a presidência
Pede atenção, senhores da galeria. Gostou do voto, aplaude. Não gostou, vaia. Mas depois o deputado usar a palavra. Deputado Jorge Felipe Neto, por favor. A manifestação democrática é sempre bem-vinda, senhor presidente, mas encaminhamento pelo PSD, é fundamental que essa casa mantenha seus posicionamentos pré-eleitorais no pós-eleitoral. O nosso posicionamento em nenhum momento foi eleitoreiro nem eleitoral. Nós defendemos a não privatização da SEDAI desde 2016, por todos os motivos já expostos, pelo preço vil com que ela foi negociada, ou melhor, avaliada, pela saúde financeira que exibe a empresa, pela forma indecorosa como foi empurrada a goela abaixo, empurrado esse acordo para o Rio de Janeiro, ao governo federal que hoje está aí presente, e dizer aos pares o seguinte: a gente hoje tem uma posição de negociação muito melhor do que tinha no passado. Nós temos um presidente da República eleito pelo Rio de Janeiro, que já declarou o seu filho voto contrário à privatização da SEDAI. Um governo eleito contra a privatização da SEDAI. Não é possível que nós não possamos antecipar, acabar com o sofrimento dos servidores e servidoras que estão nas galerias hoje, para que seja sufragada por essa casa a decisão que outras vezes já foi garantida da manutenção pública da empresa. O meu voto é sim, senhor presidente. Próximo para encaminhar pelo PSB, deputado Carlos Mink. Seguida Samuel Malafaia e a gente vai fazer as chamadas. Senhor presidente, a posição do PSB foi defendida pelo nosso companheiro doutor certo. Giulianelli. E era só, presidente, para reafirmar isso. O PSB está acompanhando todos aqueles que não vão votar, embora a nossa posição seja sim, a favor da SEDAI, da saúde, do saneamento e do compromisso, e da palavra, e da honra. Deputado Mink. Mas nós não vamos votar Deputado agora para Geraldo não Moreira. permitir que o veto seja mantido. Deputado Geraldo Moreira. Senhor presidente, primeiro alertar o deputado Rosenberg Reis que quando citar o nome da região do Pilar, que possa citar agora, não traia os endereços daquele povo pobre, pelo amor de Deus. Que seja mais honrado, mais verdadeiro. Cite outras regiões. Agora, não vai citar aquela região pobre, de um povo carente, e trair os seus interesses, votando pela privatização da SEDAI e tirando do povo o direito de ter o bem essencial da vida, que é a água. Culpado de faltar água na Baixada Fluminense e em muitos municípios não é a SEDAI não, senhor presidente. A SEDAI tem servidores, tem funcionários exemplares, dignos, competentes e compromissados com a sociedade. Sabe quem é culpado da falta d'água na Baixada e nos bairros pobres? É o PMDB, que governa esse estado há mais de 10 anos, mais de 12 anos, e não investe um tostão na SEDAI. E não faz aquilo que precisava ser feito, que é investir pesado na SEDAI para que o nosso povo pobre e carente tivesse pelo menos água para ter uma vida digna, minimamente digna. O culpado é o partido do deputado Rosenberg Reis, que não investiu na SEDAI, incluindo toda a sua militância e todos os seus deputados. Eu não vi ainda nenhum discurso de um deputado do MDB aqui reclamando do governador porque não investe na SEDAI, principalmente na Baixada Fluminense. Deixa para lá. Então eles são os culpados, não é a SEDAI a culpada não. Não é porque a SEDAI é... Muito pelo contrário, se a SEDAI fosse particular, aí sim é que estaria o fantasma da falta d'água. Por isso, presidente, eu vou votar como sempre votei nessa casa, pela SEDAI pública e indivisível, votando na hora oportuna, sim. Eu e a minha bancada do meu partido Podemos. Obrigado. Foi citado, senhor presidente. Deputado Rosenberg Reis foi citado. Seguida, deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, responder aqui ao deputado Geraldo Moreira, que só tem base lá no Pilar, onde não tem água para o povo. A SEDAI é uma Olha, atenção, galerias. Atenção, galerias.
Atenção, galerias. Atenção, galerias. Garantir a palavra do deputado. A pauta vai cair e nós vamos ter que trazer esse projeto de novo na pauta. Então a gente garante aqui a fala do deputado. Gostou? Aplaude. Não gostou? Vaia. Mas tem que garantir a palavra do deputado. Deputado Rosenberg Reis, que foi citado pelo deputado Geraldo Moreira. Senhor presidente, explicar aqui para o Geraldo Moreira, a SEDAI é independente, ela sempre teve autonomia em todos os governos. Não colocou água lá, vai lá, Geraldo Moreira, e fala para o povo, Saracuruna, Primavera, Cangulo, lá no Pilar, onde a sua básica não tem água. Eu sempre vou ficar do lado do povo, que o povo é soberano, senhor presidente. Desse jeito, traindo o povo desse jeito. Deputado Geraldo. Samuel Malafaia, por favor. Deputado Samuel. Eu quero encaminhar o voto sim em favor da companhia pública, contra a privatização. Meu voto já está lá no painel. Se tiver que votar de novo, eu vou votar sim. Se tiver que votar outra vez, não me acovardarei e votarei sim. Eu quero aqui colocar uma observação e dizer que esse provável futuro líder do governo começou muito mal, porque chegou ali na plataforma, ele falou que era a favor de não privatizar e depois deu o voto à abstenção. Isso já anuncia um início muito mal do governo nessa casa. Nós, deputados, temos responsabilidade com esse poder. Devemos pensar bem no que estamos fazendo para que o poder seja mantido e nós sejamos respeitados. Votemos sim pela não privatização da SEDAI. A presidência irá fazer a chamada. Deputado Bebeto, deputado Benedito Alves, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Osório, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Cristino Áureo, deputada Cidinha Campos, deputado Conte Bittencourt, deputada Daniele Guerreiro, deputado Dionísio Lins, deputado Dr. Julianelli, deputado Eliomar Coelho, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Flávio Serafini, deputado Geraldo Moreira, deputado Gilberto Palmares, deputado Jair Bittencourt, deputado Jânio Mendes, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Freixo, deputada Márcia Giovanni, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Vinícius, deputada Marta Rocha, deputado Nivaldo Molim, deputado Paulo Ramos, deputado Pedro Augusto, deputado Rafael Pisciani, deputado Renato Cozzolino, deputado Tiago Pampolha, deputada Tia Ju, deputado Valdec Carneiro, deputado Anderson Nogueira. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado... A presidente chama a atenção dos presentes no plenário. Estando no plenário tem que votar, tá? Deputado Bebeto, deputado Benedito Alves, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos de Mink, deputado Carlos Osório, deputado Cristino Áureo, deputada Cidinha Campos, deputado Conte Bittencourt, deputada Daniele Guerreiro, deputado Dionísio Lins, deputado Dr. Julianelli, deputado Eliomar Coelho, deputado Fábio Silva, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Flávio Serafini, deputado Geraldo Moreira, deputado Gilberto Palmares, deputado Jair Bittencourt, deputado Jânio Mendes, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Freixo, deputada Márcia Giovanni, deputada Marta Rocha, deputado Nivaldo Molim, deputado Paulo Ramos, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Tiago Pampolha, Tia Ju, Valdec Carneiro, o Anderson Nogueira. Presidência proclama o resultado. Votaram 24 senhores deputados, 7 sim, 2 não, 15 abstenções. Não há quórum para a deliberação. A presidência chama a atenção dos senhores deputados. Essa pauta de veto, de acordo com o acordado no Colégio de Líderes, voltará na próxima terça-feira. Deputado... Próxima terça-feira. Amanhã daremos sequência. E a pauta de terça-feira nós vamos fazer uma pauta extraordinária para deputado Luiz Paulo, conforme o combinado.
para recebimento de emenda do FEC, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, e estado de calamidade, uma pauta extra 15 minutos antes da sessão das 15 horas. Senhor presidente, A presidência... questão de ordem. Questão de ordem, deputado Paulo Ramos. Não existe possibilidade constitucional e nem possibilidade regimental de deliberar sobre qualquer matéria enquanto os vetos não forem apreciados. Não há concordância da bancada do PDT com qualquer sessão extraordinária para a apreciação de matéria diversa de veto. Deputado. Então, que Vossa Excelência... Olha, nós estamos num momento, presidente, de muita tensão. E quando o momento é de muita tensão, é preciso muita atenção. Que o que resolve o conflito é o respeito à Constituição e é o respeito ao regimento. A pauta não se delibera sobre qualquer outra matéria, e eu peço o apoio dos demais líderes. Não se delibera sobre qualquer outra matéria enquanto houver voto vencido. Não tem manobra regimental. E eu peço especialmente àqueles que votaram abstenção ou que votaram contra, que pelo menos contribuam para que haja respeito à Constituição e ao regimento, que é o respeito devido a esta casa e é o respeito devido a todos nós. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, como líder do PSDB, que tem a posição minha, da deputada Lucinha, do deputado Osório, contrário à privatização, entendo que regimentalmente, Vossa Excelência, a partir do dia de amanhã, tem que votar todos os vetos. A pauta está trancada pelos vetos vencidos, preceito da Constituição Federal. O senhor pode fazer sessão extraordinária, é do seu talante, para votar vetos. Os projetos normais de deputados ou do Executivo não podem ir à pauta enquanto os vetos vencidos não forem decididos. Então, o senhor tem a pauta de quinta-feira, amanhã, para votar os vetos, consoante a reunião do Colégio de Líderes hoje. O senhor tem a pauta de terça-feira, para votar os vetos que caíram hoje. E se acabar na terça-feira, aí na quarta, o senhor vai botar projeto. Mas enquanto tiver veto vencido, nós não podemos votar nem o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, nem a prorrogação do regime de recuperação fiscal pela calamidade pública, nem a revisão do PPA, nem propriamente a LOA. Nós temos hoje que focar somente nos vetos. Se a base do governo quer ter maioria dos governos, atuais e futuros, quer ter maioria para travar a privatização, para fazer a privatização da SEDAI, que eles botem 36 votos contrários e acabe com essa questão dúbia, porque quem vota abstenção está votando contrário. Então, senhor presidente, essa é a posição da bancada do PSDB. Pela ordem. A presidência é sobre o assunto. Claro. A gente, deputado Luiz Paulo, deputado Paulo Ramos, nós tínhamos feito um compromisso no dia de ontem em relação aos vetos e eu tornei fazê-lo hoje na abertura do Colégio de Líderes. Se não for valer o acordo, não tem problema nenhum. O acordo era que nós íamos a todas as terças-feiras para enfrentar os vetos. Esse foi o acordo do Colégio de Líderes. Se não for cumprido, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deputado Marcelo, se for sobre o... É sobre o assunto. Sobre o assunto, já está respondida a questão de ordem. Não, mas a gente vai enfrentar os uma vetos. outra questão de ordem, solicitação, por favor. Eu ouvi o deputado. Presidente, questão de ordem. Nós fizemos o acordo no Colégio de Líderes. Se não for valer, não tem problema nenhum. Presidente, questão de ordem. Fizemos o acordo ontem
E hoje renovamos o acordo. Presidente, questão de ordem. Hoje renovamos o acordo, mas não tem problema nenhum. Não tem, houve o acordo no Colégio de Líderes. Deputada Marta Presidente, Rocha, questão de ordem. Presidente. houve o acordo. Questão de ordem. Mas se for do mesmo assunto, Não, presidente, tá eu estou vencido. pedindo uma questão de ordem. Eu vou te não dar posso- já, Você deputado. só pode saber qual é o Eu assunto vou depois de- que eu puder falar. Eu vou te dar já a questão de ordem. Pode saber antes. Então, se não vai valer o acordo acordado no Colégio de Líderes, não tem problema nenhum. O deputado Marcelo fez questão de ordem. Presidente, o acordo que foi feito, que foi discutido, foi de prioridade, como diz o regimento, aos vetos. O que não se esperava, e isso aconteceu a posteriori, é que nós tivéssemos sobre a votação da SEDAI o que nós tivemos aqui hoje. Isso também não estava previsto. Então é evidente que as posições aqui que são políticas, abertamente políticas, elas têm que ser levadas para o Colégio de Líderes. Eu quero, presidente, preservar o espaço do Colégio de Líderes como um espaço político importante dessa casa. Com toda a divergência que tem aqui, e hoje não foram pequenas, o espaço do Colégio de Líderes é importante. Amanhã tem uma pauta de vetos que já está discutida e organizada os votos. Terça-feira tem acordo, os vetos voltam para a pauta. Qual é a minha sugestão? Que se faça, porque não está previsto, que se faça um novo Colégio de Líderes para terça-feira antes da sessão, para que a gente possa fazer um debate. Porque essa questão da SEDAI pode atravancar completamente o andamento da casa até o final do ano. Porque não é possível imaginar que nós vamos privatizar a SEDAI, porque é disso que se trata, com voto de abstenção, que é voto disfarçado. Questão de ordem, Vossa Isso não Excelência, dá. por favor. Então a questão de ordem é que nós temos que amadurecer esse debate da SEDAI. Nós temos que aprofundar esse debate, além de outros vetos. Então que a gente faça um Colégio de Líderes, que é um espaço que funciona nessa casa, que é um espaço que todo mundo preserva e acha importante. Que a gente faça um Colégio de Líderes na terça-feira, meio-dia ou 1h, antes da sessão dos vetos de terça-feira. Deputado Gilberto Palmares. Presidente, primeiro, reforçar que há um conjunto de outros vetos que têm que ser enfrentados ainda nessa legislatura, até porque existem alguns vetos que têm interferência grande. Eu, por coincidência, quero recuperar aqui que no meu encaminhamento, lembrei, por exemplo, que é um assunto, é o mesmo, mas tem diferença, presidente. Lembrei, por exemplo, que nós temos o veto da gratuidade de passagens para os alunos subsequentes, que se não for enfrentado esse ano, a gente inicia o ano de 2019 com esses alunos sem gratuidade. Então eu queria reforçar essa necessidade. Com relação ao assunto na pauta, eu queria lembrar o seguinte: eu, por formação, respeito todo e qualquer acordo. Mas eu queria lembrar o seguinte: a gente tem que respeitar o que foi dito e o espírito do acordo. Não transpareceu em qualquer momento na discussão do Colégio de Líderes que ia haver uma ação articulada, deliberada, da base do atual e do futuro governo, de usar a abstenção para aprovar uma medida que privatiza a SEDAI. O único deputado que falou lá explicitamente que ia se abster, se não me falha a memória, foi o deputado e o Pedro Fernandes. Eu falei também no dia de ontem. Mas tanto não houve acordo de que houvesse uma questão orquestrada, deliberada, que aqueles que iam se abster fizeram questão de explicitar o voto. O que a gente viu aqui foi uma ação articulada para, usando a abstenção, manter o veto. Devia ter sido, então, ter dito, da mesma forma como o deputado Paulo Ramos, de forma clara, disse que se não alterasse a agenda, a ordem de votação da SEDAI, ele não participaria de nenhum acordo. A base do futuro governo devia ter dito explicitamente que ia promover uma ação articulada para, via abstenção, manter o processo de privatização. Essa questão não foi colocada de forma explícita e, para mim, também, isso é uma quebra de acordo do espírito que norteou o Colégio de Líderes. Deputado Paulo, Vossa Excelência falou 3 vezes nesse momento. mas é que Deixa eu Vossa dizer, deputado Gilberto. Não é isso não, é outra coisa agora. Só vale se um lado ganhar, não estou entendendo. Porque no dia de ontem a gente acordou isso, depois o deputado Paulo Ramos voltou atrás. Não foi Eu isso, aceitei e hoje, na abertura, a gente, claro que previa que poderia não votar hoje. Claro. Senhor presidente. Mas não votou, não foi por causa da base do governo, foi porque ia votar pela derrubada do veto, não compareceu, não votou. Então, o acordo que foi feito não valeu, é só isso.
A palavra é essa. Não, não é isso não. Porque só vai valer se um lado ganhar. O acordo que foi feito ontem, que o deputado Paulo Ramos, ao final, não acordou, voltou atrás, eu entendi. Refiz a pergunta hoje, inclusive o deputado Paulo Ramos concordou. Das terças-feiras a gente enfrentar o veto. Mas não tem problema nenhum. Presidente. Não tem problema nenhum. Vossa Excelência. Mas não tem problema não. Agora, pra dizer que houve um acordo que voltou atrás porque houve um acordo para bater o veto, aí só para ficar claro, o que Vossa Excelência colocou aí da tribuna é verdade. Eu respeito o acordo, mas é também fato concreto que, quando a gente faz acordo, as posições têm que ficar explícitas. Como o deputado Paulo Ramos deixou a posição dele explícita. A base do governo, em nenhum momento, disse que ia usar esse instrumento, né, de usar a abstenção para favorecer o processo de privatização. Devia ter sido transparente no debate. Senhor presidente. Deputado Paulo Ramos. Quem não cumpriu, desmoralizando esta casa, foi quem antes da eleição votou a favor do dispositivo e agora, negociando com o futuro governo, está assumindo uma posição diferente. E mais, assumindo uma posição diferente, sem explicitar no Colégio de Líderes. Eu disse desde o início que eu só concordaria em apreciar na planilha, apreciando em conjunto os vetos vencidos, se o acordo em relação à SEDAI fosse cumprido e o veto fosse derrubado. Isso foi a primeira coisa. A segunda, e agora ultrapassando tudo, quem não cumpre acordo aqui é o governo, através de seus representantes, que os líderes do governo acordam aqui e depois o governo veta. E aí se imagina que o líder do governo fale pelo governo. Ninguém votou contra. O deputado Tutuca foi o último voto. Entrou correndo aqui para ser o 54º voto. Agora eu quero dizer uma coisa, senhor presidente, e aí não sei como isso vai ser resolvido. A sessão caiu com a apreciação desse veto. Só pode ser reiniciada a sessão seguinte com o veto que caiu. Não tem como. A pauta de amanhã já está superada, que tem que iniciar a votação amanhã com o veto que caiu. Isto não tem como encontrar no regimento suporte para votar outra pauta. Não tem como. De qualquer maneira, se Vossa Excelência, em mais um ato de império, quiser apreciar a pauta de amanhã, que o governo então coloque a maioria, coloque 36. Mas a pauta de amanhã, a votação amanhã, por força do que diz o regimento e a Constituição, tem que começar pelo voto vencido. O acordo que foi feito foi para retirar o veto da SEDAI de 4º lugar, colocando em 1º. Mas os vetos são vencidos e apreciados na ordem de publicação. Na ordem de publicação. O que se tentou apreciando o veto da SEDAI, imaginando que houvesse um mínimo de coerência, de responsabilidade e de respeito, é que o veto cairia. E aí nós daríamos continuidade ao acordo. Então, amanhã, a sessão só pode começar apreciando o veto da SEDAI, que caiu a sessão. Não tem como começar com outra coisa, senhor. Anuncio em discussão única, veto total oposto ao projeto de lei 1686-2016, de autoria do deputado Paulo Ramos e Luiz Paulo. Não, em discussão, na vez que queira discutir, encerra a discussão, não acordo para deliberação. Veto total oposto ao projeto de lei 663-A de 2015, de autoria do deputado Benedito Alves. Apresentamos os trabalhos à ordem, deputado Marcos Miller. Convoco Vossa Excelência para emitir parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos do veto total 1686. Senhor presidente, o parecer da comissão é pela derrubada do veto. Com o parecer emitido em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, não acordo para deliberação.
Veto total oposto ao projeto de lei 663A de 2015, do deputado Benedito Alves. Convido o nobre deputado Marcos Miller para dar o parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Igualmente, senhor presidente, pela derrubada do veto. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerra da discussão, não há quórum para deliberação. Veto total oposto ao projeto de lei 3123 de 2017, de autoria do deputado Bruno Dauari, Márcio Pacheco, Zaqueu Teixeira e Tio Carlos. Pendendo de pareceres da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto para emitir parecer, nome do deputado Marcos Miller. Parecer da comissão pela derrubada do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra da discussão, não há quórum para deliberação. Veto parcial oposto ao projeto de lei complementar 56 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Pendendo de pareceres da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto, deputado Marcos Miller. Derrubada do veto, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra da discussão, não há quórum para deliberação. Veto parcial oposto ao projeto de lei 128 de 2015, de autoria do deputado Atila Nunes. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto para emitir parecer, nome do deputado Marcos Miller. Senhor presidente, o voto parecer pela derrubada. Pela derrubada do veto. Com parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, não há quórum para deliberação. Veto total oposto ao projeto de lei 4021A de 2018. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto para emitir parecer, deputado Marcos Miller. Pela rejeição do veto, senhor presidente. Com parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, não há quórum para deliberação. Veto total oposto ao projeto de lei 2735A de 2014, deputada enfermeira Rejane, pendendo de pareceres da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto para emitir parecer, deputado Marcos Miller. Pela rejeição. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, não há quórum para deliberação. Veto total oposto ao projeto de lei 2466 de 2017, autoria do deputado Gilberto Palmares, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, para emitir parecer, deputado Marcos Miller. Senhor presidente, o parecer é pela rejeição do veto. Com parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, não há quórum para deliberação. Veto total oposto ao projeto de lei 3984 de 2018, da autoria da deputada Tia Ju, hein? Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto para emitir parecer, nome do deputado Marcos Miller. Pela rejeição, pela derrubada do veto. Com parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, não há quórum para deliberação. Veto total. Está presente aqui o nobre deputado Marcelo do Seu Dino. Seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua. A sessão vai até que horas? 17 horas é a normal, mas nós estamos em votação, eu vou acabar de ler. Não, mas eu quero discutir as demais matérias. Sem problema. Vossa Excelência pode me discutir já. Qual é uma... Veto total oposto ao projeto de lei 3032A de 2005, de autoria do deputado Carlos Mink, pendendo de parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e Veto, para emitir parecer, deputado Marcos Miller. Parecer, senhor presidente, é pela rejeição do veto. Com parecer emitido em discussão, para discutir o deputado Paulo Ramos. 3032, Carlos Mink. É página B. Não, desculpa, F. Isso. Não, vai no veto direto no veto aqui. 39, fica mais fácil. No dia de hoje, 39. Ah, então não está numerado, não. Não. Isso, quarta-feira. Hoje é quarta. Isso, domingo. 39, Paulo. Para discutir o nobre deputado Paulo Ramos, dispõe de 7 minutos regimentais. É que se discutir tudo Deputado. hoje, se discutir tudo hoje, depois amanhã você vai entrar na votação, que já discutiu. Com a palavra o nobre deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, até que horas vai a sessão, por favor? 17 horas. 17? Já são 17 horas, presidente. Então, Vossa Excelência, Marquinhos, eu... Já são 17 horas. Sim, então, sessão está terminada. Passe seu expediente final. Obrigado, senhor presidente. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Zaqueu Teixeira. Não se contando presente, nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos.
Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras e senhores deputados, depois de um dia intenso e polêmico, que as bases, no plural, dos governos presentes e futuro reuniram 15 votos e se abstiveram, isto é, votaram favorável à privatização da SEDAI. Mas ocorre que eles precisavam de 36 votos contrários. E isso eles não têm. Então, o quórum caiu. Provavelmente, o projeto volta para a pauta no dia de amanhã. Digo provavelmente porque tudo aqui pode mudar. Mas, senhor presidente, uma coisa não pode mudar. A Constituição do Estado é clara como água. Quando veto vencido não é apreciado, tranca a pauta. Isto é, não se vota nenhum outro tipo de projeto sem apreciar os vetos. Então, com isso que estou afirmando, que a Casa tem 6 projetos importantíssimos para serem votados. O primeiro, mais importante de todos, gostaria que o deputado Márcio Pacheco ouvisse. Projeto mais importante para o futuro governo a ser votado é a prorrogação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Este projeto, se não for prorrogado por um ano, representará em 2019 menos 5 bilhões de reais para os cofres do Poder Executivo. Queria lembrar que o rombo orçamentário previsto para 2019 é de 8 bilhões de reais. Se somar esses 5, iremos a 13 bilhões de reais, o que praticamente inviabiliza a próxima gestão. Então, não há porquê ficar esses 15 parlamentares preocupados, alguns sim, outros não, porque nem todos votam pelos mesmos objetivos, estou sendo claro, em querer agradar o próximo governador, porque o próprio governador, em campanha, por vezes sucessivas, afirmou que era contra a privatização da SEDAI. Esse tema está vencido. Terá que vir à pauta e nós continuaremos coerentes com o primeiro voto que demos aqui em 2016. Bancada do PSDB foi contra a privatização. Mas me preocupa hoje a matéria do jornal O Globo, de primeira página, quando diz que o governador Pezão, em concordância com o futuro governador, deseja vender a área
do 23º Batalhão da Polícia Militar, situada na Rua Bartolomeu Mitre, no Leblon. Ele deseja vender, mas não vai fazê-lo. E por que não vai fazê-lo? Porque ele não tem autorização legislativa para tal. E é obrigado a tê-lo. As autorizações legislativas para venda de imóveis dados pela essa casa no governo Sérgio Cabral em 2012 e 2014 não incluíram o terreno da Rua Bartolomeu Mitre. Por via de consequência, ele precisa de autorização legislativa. E, além do mais, ele precisa fazer uma licitação para verificar quem vai dar a maior oferta pelo imóvel. E para fazer nova licitação, ele precisa que o edital fique na rua 30 dias e o governo terá acabado. Lembro que hoje é dia 28 de novembro. E mais ainda, para que haja comprador para um imóvel com uma oferta digna, há necessidade de você ter definido o uso do solo. Isto é, quantos prédios e quantos pavimentos caberiam naquele terreno. E aquele terreno não tem legislação edilícia para isso, porque era, antes de ser batalhão da PM, era o quartel militar, um quartel do Exército Brasileiro. Então, não tem legislação urbanística para o local. Legislação urbanística só pode ser criada por lei, aprovada pela Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, daqui, no máximo, a 20 dias, estará em recesso. Além do mais, senhor presidente, ninguém pode fazer uma oferta por um terreno sem saber o que pode construir. E mais ainda, cadê o estudo de engenharia de tráfego para ver como a incorporação nesse terreno impactaria o trânsito já tão congestionado no local, visto que a Avenida Bartolomeu Mitre dá acesso ao túnel Rebouças e ao Jardim Botânico. A qualquer hora do dia, está sempre congestionada. E mais ainda, além do impacto viário, tem que se contabilizar também o impacto ambiental, o impacto de vizinhança. E não há também a querência dos moradores locais. Por quê? Não querem eles que seus imóveis, que foram adquiridos quando ali era uma guarnição do Exército e depois uma guarnição da Polícia Militar, que eles não possam sair de casa por causa do impacto viário estrondoroso. Então está o governador indo para um desgaste à toa, porque ele não terá sucesso no objetivo de vender esse imóvel. Foi boa a matéria que fez o jornal O Globo, porque trouxe à tona essa discussão. Senão, isso podia passar despercebido. E isso teria nascido numa segunda-feira, num almoço entre o governador e o prefeito. Como a prefeitura está falida, também o prefeito mostrou interesse.
mas não há tempo hábil, felizmente, para esses objetivos serem colimados. Porque quem devia ser questionado sobre a validade desse projeto, no famoso impacto de vizinhança, seria aqueles que moram no entorno daquela região. Esses são os verdadeiros impactados. E não me venha com a conversa que se precisa fazer caixa. Se porque o motivo for fazer caixa, nós vamos cometer todas as barbaridades possíveis, porque precisa se ter dinheiro em caixa. O que precisa ter é capacidade de gestão, capacidade de demandar, capacidade de exigir da União que ela cumpra com as suas obrigações. Como é que a União pode exigir, esgoelando o governo do Estado, o cumprimento do regime de recuperação fiscal, se ela não cumpre a parte dela? Cadê, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, a regulamentação da Lei Candir, que poderia mostrar nos cofres do Estado algo como R$1 bilhão por ano? Cadê o Tesouro Nacional repassando, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, o dinheiro do imposto de renda que ele tomou da SEDAI quando uma empresa estatal de água e esgoto é isenta de pagar imposto de renda? Esta decisão é do Supremo Tribunal Federal. Por que não devolve esses bilhões de reais? E estou falando no plural, sem precisar o número, porque não estou calculando os reajustamentos. Quando essa dívida se deu, era de 2,5 bilhões de reais. Hoje, seguramente, já passou de muito, de 3 bilhões de reais. Então, esse acordo é um acordo unilateral, em que o Estado tem que cumprir a sua parte e o governo federal não cumpre a dele. Muito obrigado, senhor presidente, pedindo desculpas por ter avançado no meu tempo. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Conde Bittencourt. Não se contando presente, o nobre deputado Paulo Ramos, que dispõe de 10 minutos regimentais. Deputado Luiz Paulo, eu, quando vereador, votei pelo tombamento. Eu preciso até saber se houve um destombamento, mas na ocasião, foi inclusive o autor do projeto foi o vereador Carlos Caiado. É outra questão. Como você vai demolir um prédio tombado? Teria que destombar. E para destombar, só com uma mensagem à Câmara de Vereadores que vai entrar em recesso. Então, por via de consequência, só reforça o que o senhor está dizendo. Anuncia-se algo, fere-se mortalmente a população, que não vai ocorrer. Sem dúvida. Com a palavra, o nobre deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos, senhor presidente, vivendo nesta casa um grande impasse. E o impasse se dá porque, por razões políticas, que na minha visão são inaceitáveis, incoerências vão surgindo, comprometendo ainda mais a imagem do Poder Legislativo, porque
a população ou os grupamentos interessados em determinadas matérias que comparecem a esta casa, eles passam a acreditar naquilo que ouvem e naquilo que eles veem, mas acreditam muito mais no voto dado por cada parlamentar. Independente de qualquer debate sobre a importância da SEDAI, e eu estou dentre aqueles que entendem que a SEDAI deva ser uma empresa pública, estatal e indivisível. Porque não concebo que a água seja submetida ao lucro. Como a água gera também o esgoto, quem produz e distribui a água tem que ter a responsabilidade de recolher o esgoto e tratá-lo. Aliás, ao longo da história do saneamento, sempre foi dito que esta parte é a parte mais indesejável, porque é a parte menos lucrativa. De qualquer maneira, no estado do Rio de Janeiro, há um evidente embate que envolve a privatização ou não da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Aliás, a SEDAI foi praticamente a única empresa pública que restou a partir do momento em que o modelo liberal de Estado mínimo começou a prevalecer. Aqui no estado do Rio de Janeiro, houve a privatização do antigo Banerj. Se o Estado tivesse um banco estadual hoje, certamente não estaria na encalacrada financeira em que se encontra. Mas a companhia de barcas, Conerj, a de energia elétrica, Serj, a de gás, SEG, os trens urbanos, Flumitrens, somente restando a SEDAI, os terminais rodoviários, no plano federal, a Light, as telecomunicações. A SEDAI foi a última que restou e única que restou, pela luta dos sedaianos, pela importância do saneamento e também pelo processo político, pelo processo eleitoral. A resistência foi grande, veio a eleição, não houve tempo de privatizar. Mas agora, com o passar do tempo, não resta qualquer dúvida, em qualquer mente bem intencionada, de que a água é tão essencial à vida e à saúde, que não pode ficar submetida ao lucro. Imagina um chefe de família, ou uma chefe de família, desempregado, não dispõe de salário, terá sua água cortada pela impossibilidade de pagar a conta de água? Todos nós sabemos que para a sociedade, cobrar do governante é diferente de cobrar de qualquer patrão. Porque a prestação de um serviço público tem que estar submetida à responsabilidade governamental. E quando o serviço público é essencialíssimo, mais ainda. Quanto mais essencial o serviço, mais público ele deve ser. A SEDAI, portanto, é uma empresa que não pode ser submetida à exigência do lucro. Mas mesmo assim, a SEDAI no estado do Rio de Janeiro tem sido lucrativa.
Enfrenta dificuldades, enfrenta. Mas não enfrenta dificuldades por sua gestão. São dificuldades impostas pelos próprios governantes. E agora, mais uma vez, veio a pressão para privatizar a SEDAI. O governo do Estado foi constrangido a sair da encalacrada financeira em que se encontrava, contraindo um empréstimo, uma imposição do governo federal, mas ao mesmo tempo, naquele momento, assumindo o compromisso, não de entregar as ações da SEDAI como garantia do pagamento do empréstimo, não, assumindo o compromisso de privatizar a SEDAI. Nada vinculado ao pagamento do empréstimo. Porque se as ações da SEDAI representassem exclusivamente a garantia para o pagamento do empréstimo, elas poderiam ser vendidas uma vez o empréstimo não sendo honrado. Não, mas não era isso. Se num determinado momento a maioria nesta casa concordou, com o passar do tempo ficou evidente que aquele constrangimento não era razoável. E esta casa, por sua maioria esmagadora, aprovou um dispositivo substituindo a garantia. A SEDAI foi vitoriosa numa ação contra a União sobre recolhimento de imposto de renda, uma decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal. Valor da causa muito maior do que o valor do empréstimo contraído, esta casa aprovou a substituição. Já que o governo federal fica também como garantidor que haja a compensação. E as ações da SEDAI foram retiradas daquele acordo. Logo depois, e aí no período que antecedeu a eleição, primeiro turno, e é preciso dizer isto, porque no primeiro turno da eleição, nós tínhamos as eleições gerais, todos os cargos em disputa, inclusive deputados estaduais e deputados federais. E aí foi apresentada uma proposta para complementar a substituição das ações, retirando a SEDAI definitivamente da possibilidade de privatização. E esta casa aprovou com o voto dos 54 deputados presentes, quase todos candidatos à reeleição a outros cargos, no pleito que se avizinhava. Os trabalhadores da SEDAI, que ocuparam as galerias, diante daquela vitória comemoraram. Não poderiam imaginar que para alguns aquilo poderia transformar-se simplesmente numa manobra eleitoreira. Vamos votar favoravelmente agora, vem a eleição e vamos aguardar o posicionamento do Poder Executivo, sancionando ou vetando. E o governador Pezão, constrangido do jeito que está, pressionado do jeito que está, vetou. Os sedaianos e todos nós imaginávamos que aqueles que votaram contra a privatização da SEDAI no momento pré-eleitoral, no momento da apreciação do veto, honrariam os respectivos votos. E hoje verificamos com surpresa que isto não aconteceu. Mesmo estando o governador eleito, que houve o primeiro turno, depois o segundo turno. O governador eleito proclama aos quatro ventos que é contrário à privatização da SEDAI. Não é o que estamos vendo. O governador eleito faz um discurso, e aqueles que agora, aqui no Legislativo Estadual, estão representando o futuro governo, assumiram uma posição diferente da posição assumida antes da eleição. Isto é, agora
num ato de terrorismo, diz que o acordo feito corre risco e o Estado poderá, o que não é verdade. Não é verdade por quê? Porque o empréstimo pode ser honrado, será pago, não há por que manter a SEDAI. E aí, a votação de hoje não aconteceu, porque, por cautela, quem é contrário à privatização da SEDAI e que quer honrar o voto dado antes da eleição, compreendendo o que estava acontecendo, resolveram não dar quórum. Porque precisamos de 36 votos para derrubar o veto. 36 votos pela derrubada do veto. Tivemos 54 votos antes da eleição, como não ter 36 agora? E aí, a sessão caiu. Não houve quórum para deliberar. Estamos enfrentando um impasse agora regimental. Os votos são apreciados na ordem da publicação, na ordem da aposição do veto. Se a sessão caiu na apreciação de um veto, um outro veto não pode ultrapassá-lo. Tem que recuperar a sessão seguinte a partir do ponto em que a sessão caiu, adiando as pautas seguintes, que um veto não pode ser apreciado na frente do outro. Então, amanhã, não sei como essa questão será resolvida, que a sessão tem que recomeçar a partir do ponto em que não houve quórum. Isto é, temos que começar a sessão amanhã apreciando mais uma vez o veto em relação à SEDAI. Qual o impasse maior agora? Estamos caminhando para o recesso e temos outras matérias que devem ser apreciadas, inclusive a lei orçamentária. E o que diz a norma? Não haverá recesso se não houver a apreciação da lei orçamentária. Claro que temos outras matérias, Fundo de Combate à Pobreza, a prorrogação, tem outras matérias, mas não sei como esse impasse vai ser superado. Eu acredito, espero, que a base do futuro governo, ou alguns da base, com alguns da base do atual governo, e que estão se abstendo para dar quórum, se abstendo para dar quórum, não conseguiram enganar aqueles que querem derrubar o veto. Que coloquem a mão na consciência e compreendam que o poder legislativo tem que ser respeitado. Que cada um de nós tem essa responsabilidade de fazer com que esta casa que vem sendo desrespeitada, vem sendo invadida, a Constituição vem sendo rasgada, a interferência de um poder em outro, esta casa não pode, por uma ação tão clara dos seus membros, contribuir para o aprofundamento do desrespeito. Então eu imagino, sinceramente, que de hoje para amanhã o bom senso há de prevalecer, o bom senso há de prevalecer. E o próprio governo
comprometido com esta transição, aquele que está no exercício do poder executivo compreenderá, juntamente com o que vai assumir o poder executivo no dia 1º de janeiro, que o único caminho para preservar os interesses maiores do Estado, sem colocar em nenhum risco a recuperação fiscal, é honrar o compromisso que foi assumido antes da eleição. Admitir, ou esta casa se fazer respeitar, derrubando esse veto. Não vejo, senhor presidente, outra saída. Não é possível ter sessão extraordinária para apreciar qualquer outra matéria, que seria uma forma de burlar a Constituição. Não aprecia o veto e aprecia as demais matérias em sessão extraordinária. Então a Constituição e o regimento não valem de nada. Podem ser driblados de forma tão absurda. Então, senhor presidente, esta casa tem que contribuir com os interesses maiores do Estado, mantendo a SEDAI pública estatal indivisível e deixando a responsabilidade para o futuro governo. Aí sim, a partir de 1º de janeiro, eleito que foi pelo voto popular, o novo governador, com a Assembleia Legislativa na sua nova composição, ele decida os destinos do Estado, esperando eu que ele honre também a palavra dada, e que não privatizará a SEDAI. Não privatizar a SEDAI, assumir esse compromisso, é construir todos os mecanismos de proteção. Cabe ao governo que vai assumir, então, apoiar a derrubada desse veto. Muito obrigado, senhor. Bem, levando em consideração que Vossa Excelência traz, e outros deputados também, de qualquer maneira essa decisão caberá ao presidente da Casa. Eu farei a leitura da pauta que estava prevista para a sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2018, mas entendendo as colocações de Vossa Excelência, a decisão caberá ao presidente. Eu não queria apelar a Vossa Excelência, para não fazê-lo. Por quê? Porque estaremos aprofundando a divergência, e a pauta de amanhã há de começar pelo veto. Não há como, presidente. Entendo que Vossa Excelência, enfim, invocando a Constituição, o regimento interno, também compartilho. Eu sei que essa casa vem descumprindo nesse caso, porque muitas vezes já temos vários vetos vencidos e que, infelizmente, vimos votando projetos sem levar em consideração que Vossa Excelência argue agora nesse instante. Voltaremos amanhã na pauta que se interrompeu agora. Porém, eu, como estou interinamente aqui ocupando a presidência... É o dever da mesa, dever de quem está presidindo, não anunciar a pauta e dizer, vamos dar continuidade à sessão que foi interrompida por falta de quórum. Pô. É esta, que não tem outra alternativa. Vossa Excelência tem experiência aqui na casa durante esse mandato, mas também experiência do tempo em que foi vereador aqui no Rio de Janeiro, e acredito que haja uma certa similitude entre os regimentos. Então, Vossa Excelência não tem como ler a pauta de amanhã, porque a sessão caiu e tem que dar continuidade na pauta de hoje. Não, sem dúvida, Vossa Excelência tem razão nas suas argumentações, porém a casa vem com um procedimento já de algum tempo que não é este. Não, presidente, por isso é que eu gostaria de pedir... Deixa eu dizer a Vossa Excelência entender, e acho que Vossa Excelência vai compreender, não teremos nenhuma divergência. A casa, normalmente, a casa caminha quando há acordo. Quando não há acordo, há de prevalecer o regimento, há de prevalecer a Constituição. Quando há acordo,
e todos nós, né? Todos nós somos sensíveis a isso. O processo legislativo, as casas legislativas caminham sempre, por isso é que tem o colégio de líderes. Tem a reunião no colégio de líderes para quê? Para que possamos caminhar de uma maneira construindo consensos. Mas quando há divergência, tem que prevalecer a Constituição e o regimento. Pois não, deputado Luiz Paulo? Senhor presidente, eu fui lá na sala da... Eu fui lá no gabinete da presidência exatamente para levantar a questão que o senhor está levantando. Isto é, se a pauta sem regimento, sem Constituição na mão, se a pauta que cai hoje não seria a pauta de amanhã, e não o contrário senso, que a pauta de amanhã seria a que foi discutida hoje, e a pauta de hoje... Eu estou na tribuna, não posso falar agora. E a pauta de hoje seria a pauta de terça-feira. Contrário senso, isto é, que amanhã seria de hoje. E, ao mesmo tempo, chegou esse jovem senhor, Walter, para dizer que o senhor tinha levantado uma questão de ordem para o presidente em exercício não ler a pauta. A resposta que o presidente deu foi que amanhã, pela manhã, ele gostaria de ter uma conversa com o senhor. Se o senhor demonstrasse a ele regimentalmente, ele cumpriria literalmente aquilo que forem acordado entre os senhores. Então, assim posto, já que vai haver uma conversa, não quer dizer o entendimento, eu sugiro ao presidente em exercício que não leia a pauta. Porque, se houver um entendimento, é a pauta entendida entre os dois que irá submetida ao colégio de líderes. Tem colégio de líderes amanhã, deputado? Hein? Tem colégio de líderes amanhã? Tem, vamos ter uma reunião, tem que ter. Agora tem que... Tendo em vista o que houve hoje, o presidente vai convocar uma reunião, tenho certeza. Então, acho desnecessário se criar um impasse. Deixamos para definir a pauta, viu, presidente? A partir desse encontro entre o presidente, Paulo Ramos, e depois o colégio de líderes. É isso, Walter? Deputado Luiz Paulo, acabou de me transmitir aqui o servidor Walter, representando a secretaria da mesa, que vem uma solicitação do presidente para que, ao contrário, possa ler e amanhã poderíamos definir os rumos. Eu não quero, de forma alguma, ser tão intransigente a ponto de fazer uma exigência que eu considero uma filigrana, porque acredito na mensagem que me é trazida e amanhã teremos a oportunidade de... Mas agradeço a Vossa Excelência, porque essa como é que se diz? Esse é o procedimento correto, mas eu não quero que Vossa Excelência... E tem sido assim. Se existe alguém que constrói consenso no Poder Legislativo, é Vossa Excelência, eu agradeço. Queria colocar aos novos deputados que, por decisão minha, não irei ler a pauta e após a reunião de amanhã com Vossa Excelência, e aí assim eu acho que a gente cumpre a solicitação de Vossa Excelência. Está encerrada a sessão.